Hoje eu conversando de basquete com Toca ou Rafael Santos, né, conforme a ocasião. E o Toca aí vem desenvolvendo um trabalho muito legal nos últimos anos aí nas suas equipes e também com o seu camp, né, o Toca Basketball Camp, e hoje técnico do Palmeiras e também fazendo algumas lives muito interessantes no Instagram. Por isso da escolha dele para conversar hoje com a gente, um assunto que está crescendo muito aí no basquete brasileiro, né? Chegando nos últimos anos e agora está mais contextualizado aí. Então, hoje a gente vai falar da defesa Next nas categorias de base, mas não ficar preso só a isso. Mas antes de começar a falar sobre isso, dá boas-vindas ao Toca aí. Boa noite, Fábio. Obrigado pela... Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Para quem está escutando e vendo o podcast pelo YouTube e nas plataformas digitais. Para mim é um prazer estar fazendo parte desse teu projeto, cara. A gente já se conhece aí de longa data, sabe que o respeito pelo trabalho é mútuo. Inclusive, o Fábio já teve presença lá numa das edições do meu camp em Porto Alegre. Então, novamente, Fábio, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí você participar aí, cara. Então, bom, quando eu comentei ali da defesa Next, que está começando a ser mais contextualizada, né? Até devido a essa pandemia aí que está todo mundo trocando conhecimento, alguns técnicos do Brasil aí que tinham mais domínio do assunto, então estão passando algumas coisas em forma de clínica, tudo. Muito do que a gente acompanhava em jogos de equipes europeias, universitárias, a gente conseguia entender algumas coisas e as clínicas no YouTube também passavam algumas coisas muito boas que davam direção para o nosso trabalho, né? Eu comecei a adotar isso daí nas minhas equipes, algumas coisas, e mas agora acho que ficou mais claro, né, Toca? Como é que você vê a chegada dessa contextualização dessa defesa aqui para a gente? Na verdade, a gente já procura estudar bastante, né, o que vem acontecendo no mundo, né, em termos de tanto NBA quanto NCAA, né, nos Estados Unidos, e também nas ligas europeias, né, as principais. E a gente já estava vendo isso acontecer principalmente 2, 3 anos atrás, né, com o Obradovic muito no Fenerbahçe, né, onde ele foi campeão europeu. E a gente, na minha experiência que eu tive com o Caxias Basquete, trabalhando na temporada 17-18, junto com o Rodrigo e com o Léo Figueiró, a gente debatia muito essa questão, eu principalmente com o Léo, dessa defesa que em muitos momentos foi implementada pelo Caxias, né? E aí eu comecei a observar mais aquilo e comecei a estudar um pouco mais. E com a minha vinda para o Palmeiras, o ano passado, o Adriano é um cara que acredita muito, né, nosso parceiro aí em comum, acredita muito nessa defesa, coisas que já vinham sendo implementadas também pelo Filé enquanto ele trabalhava no clube e junto com a coordenação. Então isso já no Palmeiras já era um pouco mais difundida e trabalhada, né? Eu cheguei e eu comecei a trabalhar e estudar um pouco mais em cima dessa defesa. Então, né, Toca, até para ficar um pouquinho, para a gente começar a delimitar as coisas, é, é uma defesa de primeira linha, né? A primeira linha da nossa defesa, que é a defesa Next. E também existem outras defesas de primeira linha, né? Outra, né? Que a gente ouve muito, né? Que é a pack line. E por mais que ambas tenham essa identidade de primeira linha, existem algumas diferenças, né? Então, como que você vê essas diferenças, assim? Que para mim tem alguns pontos fundamentais ali, mas eu acho que eu consegui, pelo entendimento que eu tenho das duas, adaptar algumas coisas uma da outra, né? Você foi de cabeça só em uma ou você também tem um pouco desse hibridismo aí das duas defesas? Aí? Na verdade, assim, antes eu até queria contextualizar um pouquinho, né? Porque a gente sempre, pelo menos na época quando eu comecei a jogar,
a gente foi ensinado só de uma forma, né? De ser ensinada a defesa a muro lá no sub-12, sub-13, que é o que é jogar um de frente para o outro, né? O defensor está de frente para o atacante, não oferecer lado nenhum, né? Num primeiro momento lá no ensino, e depois, teoricamente, forçar o cara a bater pelo fundo, né? E aí veio essa defesa e ela também trabalha forçando o meio. Porém, o que eu queria contextualizar antes? Em qualquer defesa, tu precisa estabelecer as prioridades, né? Então, assim, primeiro lugar, basquete é um jogo que vai sair cesta. Então, é impossível tu defender todos os pontos, né? É impossível tu não tomar pontos, né? Tu não vai conseguir defender o tempo inteiro, né? Em algum momento, tu vai ter que ceder em alguma parte, né? Então, e é impossível tu chegar em todas as bolas. Vai conseguir muitas vezes chegar e em outras não, né? Então, dentro disso, né, a nossa filosofia lá no Palmeiras, que é onde eu estou agora e me encaixei, foi nesse sentido de a gente trabalhar desde lá da formação, desde o sub-12, já forçando esse conceito, né? A gente, como é que eu posso dizer? A gente trabalha forçando esses dois tipos de linha, né? A primeira linha e a segunda linha. Então, a gente foi chegando com muitas conversas, muitos bate-papos, para trabalhar em cima disso. Legal. Então, vou até dar alguma pincelada nisso aí, entre a Next e a Packline, porque você participou de algumas conversas pela internet aí, com outros técnicos, e o pessoal toca no assunto, não, é defesa Packline, e outro defesa Next. Então, para mim, a principal diferença dessas duas defesas, assim, apesar de ambos usarem a primeira linha, é o grau de ajuda. Enquanto a Next, ela fica um pouco mais na linha da bola, né? Ou na backline, o jogador da primeira linha, ele nem fica no ioiô, né? Ele já está lá dentro, né? Então, são essas duas, para mim, a diferença básica, assim, entre essas duas defesas. Mas eu vejo, assim, Toca, que eu usei bastante no meu time na LDB, conforme o adversário, eu variava muito esse grau de ajuda da primeira linha, assim. Como é que você inicia esse trabalho ali na base do Palmeiras, ali, principalmente na tua categoria, que é sub-16, né? Sub-15, sub-16. Você começa ela mais agressiva ou você é um pouco mais conservador nesse início, assim? Não, a gente procura trabalhar desde a base, né? Hoje eu estou trabalhando com sub-14, sub-16, mas desde lá do sub-12 ser muito agressivo no homem da bola, né? E já adiantar, que a gente chama de subir as linhas, né? Então, é aquele conceito de marcar o meu jogador e mais meio, né? Um jogador e meio. Então, a gente procura ser muito agressivo nessa pressão na bola, né? Então, a gente já trabalha isso desde o sub-12 até o sub-19, onde no sub-17 a gente tem essa quebrada, né? O Adriano também começa a trabalhar a defesa teoricamente forçando o fundo, mas a gente procura sempre ser muito pressionado a bola. Claro que hoje, nos dias de hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, já começa a estatística desde o sub-16, né? Então a gente também trabalha em cima de scouts para tomar as decisões, mas a gente sempre tenta pressionar o cara da bola, subindo essas primeiras linhas, e aí, dependendo de cada jogador, a gente vai defendendo conforme a gente vai avaliando o que é necessário. A gente pressiona bem a bola. Bom, você falou um pouquinho do planejamento ali, que vai desde o sub-12 para chegar no sub-19, passa até para a defesa que dá mais prioridade para ajudas na segunda linha, mas assim, nas categorias que você trabalha, como que é a tua inserção, como que você insere essa defesa ali para os atletas, né? Os drills que você trabalha, qual que é a melhor forma assim que você que você utiliza, né, desses exercícios, porque também a gente tem que ensinar a tomar decisão na defesa, né? Então, por isso que é da minha curiosidade aí em cima disso, né?
O primeiro conceito que a gente trabalha muito é a questão dos deslocamentos defensivos, né? Então tem que ter bons deslocamentos, boas velocidades e principalmente bons closeouts, né? A gente trabalha muito essa questão e aí a gente faz muito trabalho de 1 contra 0 e depois o 1 contra 1, né? Então a gente vai nessa escalada de metodologia de trabalho, trabalhando muito essa questão dos deslocamentos, né? Muito a questão dos closeouts, chegar com qual a mão que vai chegar a determinado lugar da quadra, se é a mão esquerda, se é a mão direita, né? Se é, como eu te disse, lá desde o sub-16 a gente tem um scout, então qual é o arremesso que hoje todo mundo busca, né? Tanto numa defesa quanto a outra é fornecer para o time adversário, é o DPJ, onde a gente sabe que é o baixo aproveitamento, né? Relacionado a um spot-up, né? Então a gente trabalha muito essa questão de como chegar se o atacante for um jogador chutador, se ele tiver um bom número, um bom aproveitamento ou não. Então a gente trabalha esses close-outs, dependendo do jogador a gente chega saltando para fazer com que ele coloque a bola no chão e que assim venha mais rotações. Não, então assim, o tempo inteiro a gente está colocando isso desde lá o trabalho de pré-temporada durante todo o ano. Sim. Uma coisa que eu tenho a agradecer para o Bruno Saviani, né, que ele, quando uma vez fui conversar com ele sobre algumas coisas que eu estava percebendo assistindo jogos há um tempo atrás ali, falando da defesa, eu falei, poxa, Bruno, vejo bastante a Euroleague, vejo o Fenerbahçe e tem algumas ajudas que eles fazem são muito interessantes e diferentes do que a gente está acostumado, né? Parece que é um matchup, assim, eu tô na dúvida, assim, você conhece a defesa? Aí quando eu falei isso, o sorrisinho ele já foi na orelha, né? E ele me passou bastante coisa a respeito disso. E minha maior dúvida na época era a seguinte, né? E se tomar o corte o jogador da bola? Então daí ele me passou 3 situações, que é uma controlado, semi-controlado, né? E a outra que foi batido. Você também tem essa, essa regra das ajudas ali na primeira linha? Isso, sem dúvida. A gente, como eu te disse, a facilidade de a gente estar trabalhando isso no Palmeiras e ter uma metodologia de ensino, desde o sub-12 a gente já começa a trabalhar com essas questões, né? Os nossos conceitos são esses mesmos 3, porém com nomenclaturas diferentes. A gente chama, num primeiro momento, controlado, né? Onde o jogador, o atacante, não bateu ainda o seu defensor, né? A gente chama de semi-controlado. O que é o semi-controlado? É o momento que o jogador bateu, mas não bateu, então ele está ganhando a vantagem, mas o seu defensor ainda está junto com ele, e ultrapassado, onde ele já foi batido, né? Então a gente chama de ultrapassado aqui no Palmeiras. Então é quando ele já foi batido e aí a gente já tem uma troca em X, né? Então vem o jogador próximo à bola para eles fazerem uma troca mais simples. Claro que se não conseguir ser uma troca simples, vem a primeira ajuda, vem a segunda linha e esse jogador recupera lá no terceiro jogador, no lado mais afastado da quadra. Então a gente trabalha em cima disso muito, né? Claro que, por exemplo, no sub-12, o que a gente trabalha? Né? Com essa recuperação em X, né? Uma troca mais fácil. A gente respeita o trabalho de todo mundo, não tem uma verdade absoluta, né? Mas muitos trabalham no 12, 13, onde o jogador foi batido, né? Foi ultrapassado e ele tem que voltar no seu jogador, né? E a gente não acredita nisso, a gente acredita que sim, se ele for superado, ele tem que buscar o jogador mais próximo, se não for o mais próximo, o mais longe da cesta, mas assim a defesa rodando. Então é importante todo o time estar ativo, né? O tempo inteiro. A gente não tira a linha do passe daquela forma tradicional, né? Para não receber o passe, a gente tira uma forma mais subindo a linha, como a gente disse, mais lateralizado, né? Que a gente chama de mostrar e voltar. Então, tudo isso a gente vai trabalhando desde o sub-12 até o sub-17 para a transição para o 19. E aí, isso aí que você falou de mostrar, né, e recuperar, hoje, né, eu vendo assim, é muito mais confortável para o defensor
ter essa postura para tirar um passe do que a postura que a gente foi ensinado no passado, né? Porque você praticamente você não tinha noção do que estava acontecendo muito nas suas costas, ao lado, e dessa maneira, assim, eu acho que o atleta tem mais facilidade e a reatividade dele também é melhor. Né? Óbvio, nas duas defesas você pode tomar o backdoor, né? Eu sou bastante questionado, vai tomar o backdoor, mas na outra também você toma o backdoor. Então vejo que a reatividade para o atleta é mais fácil, né? E aí já vou enganchar aí, Toca. Assim, a gente vê bastante gente com resistência, né, em relação a isso aí, né? Até a gente escuta algumas coisas que as pessoas não querem abrir a mente, né? Nem ouvir, né? Então, por que que você acha que tem um pouco dessa resistência, falta de ver mesmo, de procurar, né? Ver as equipes que fazem isso, ver o grau de sucesso delas, como é que você vê isso aí, você que gosta, né, de contestar esses conceitos tradicionais assim do jogo, né? Eu acho legal pra caramba quando você faz isso aí. Cara, é que assim, eu acho que tudo que é cultural, teoricamente, coisas que são mais do passado, e a gente tem uma barreira, no primeiro momento a gente toma um susto, né? E aí, se a gente não busca o conhecimento, a gente tende a ficar na zona de conforto, teoricamente, né? É mais fácil a gente defender uma ideia que aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás, do que daqui a pouco a gente vê outras possibilidades, né? Então, eu acho que é sempre rico a gente tá buscando esse conhecimento e contestar, porque é só assim que a gente vai crescer, né? Eu respeito muito todo mundo que acha que o jogo mudou pouco, né? O basquete, para mim, mudou muito, né? Eu, por exemplo, estou aqui acompanhando várias clínicas, várias resenhas que nem a gente brinca, né? As minhas próprias lives é um aprendizado e tem coisas que, por exemplo, se eu voltasse hoje para trabalhar no Palmeiras, né, no fim da pandemia, provavelmente uns 20, 15% do meu trabalho eu mudaria, né? Então, mas por que tu não estudava antes? Não, eu estudava, mas só que agora tem mais detalhes, você entende? Então, por exemplo, antigamente os chutes do corner da zona morta eram os de menor aproveitamento, né? Hoje os chutes do corner são o maior aproveitamento, até mesmo mais do que o centro e mais do que os dois wings, batendo ali mais ou menos o mesmo número. Então, assim, o jogo muda, a gente precisa mudar. Né? A gente está numa fase agora, por exemplo, acompanhando os jogos da ACB hoje. A gente teve um jogo, a gente está gravando, teve um jogo do Burgos contra o Valência. Pô, Burgos teve 50% mais ou menos de aproveitamento da bola dos três. Né? Hoje tem muito mais equipes que chutam mais bola dos três do que dos dois. Né? Já acontecendo isso na Liga CB, na Europa e na NBA. Então, tem que procurar estar se atualizando com relação a isso. Né? E aí eu vejo que às vezes é mais fácil a gente contestar, né? Não, ó, o que é o certo é o fundo e ponto final, e eu acho que não é assim. Eu acho que tudo é benéfico dependendo de como tu trabalha. Concordo com isso, né, Toca? Eu falo por mim que num ano que eu estreando na LDB, eu resolvi mudar praticamente tudo no meu time, sistema ofensivo e defensivo, porque a gente tem que crescer junto com o que está acontecendo, né? Então, é o que eu penso também. E, assim, isso aí que você falou, né, dos arremessos que antes do corner eram menos efetivo e hoje é o mais efetivo. Eu vejo assim, né, recebi um questionário hoje de um site especializado aí de basquete para falar das principais características do armador, do ala armador, do lateral, do ala pivô e do pivô. E quando fui começar a responder, comecei a pensar assim, né? Essas perguntas eram para ser feitas 10 anos atrás, né? Porque hoje, qual a diferença do 2, do 3 e do 4 praticamente hoje? Quase nenhuma, né? Se a gente for analisar, né? Se tu for parar para ver, né, hoje, o que eu te digo assim, a gente
tem algumas coisas que a gente não tinha tempo daqui a pouco. Como eu disse, eu sou um cara que procura estar sempre me atualizando, estudando, porém, alguns estudos eu não conseguia por causa do tempo também, né? Então, hoje, quantas posições a gente tem no basquete hoje? Antigamente, a gente achava que tinha 5. Hoje já tem estudos e a ciência dizendo que tem 10, alguns 12, outros 13 posições, né? Então, tudo isso, o jogo vai mudando. A gente não tinha essa questão dos analytics, que está muito o tempo inteiro agora palpável, né? Então, voltando no nosso tema, né, que é a defesa, o porquê de eu oferecer isso e oferecer aquilo, é o que eu falei lá na contextualização. Não tem como a gente defender tudo o tempo inteiro. Então, tem que ver qual é os pontos que um time é bom, um time é ruim, né? A gente sabe, por exemplo, perto da cesta ali, a gente tem as bandejas, né? Perto do garrafão, um aproveitamento de 1,14 por posse, né? Que a gente tem lá na linha dos 3, 1,6, né? 1,06 pontos por posse, e que a gente tem na média distância ali 0,7, 0,8, né? De pontos por posse. Então, tudo isso faz com que o jogo vá mudando e a gente vá tomando a decisão, e a gente acredita que essa defesa a gente consegue, por não ter tantas equipes assim no Brasil, e principalmente na base, defendendo dessa forma, não estão acostumadas a jogar assim. Então a gente consegue também muitos roubos de bola, fazer com que essa defesa cometa muito erro do adversário. Então a gente acredita nesse ponto. E retomando ali a questão das posições, né? Até essa versatilidade, né? Das posições que encaixa realmente, né? Com essa defesa, assim. Porque, beleza, o jogador foi batido, vai ter uma troca obrigatória ali, né? Trocou praticamente os jogadores por serem versáteis, não só em termos de estatura e de força, mas por ter a condição de atlética, né, de defender um jogador exterior. Eu acho que essa defesa é mais adaptável, né, ao que essa realidade do jogo aí, né, que está acontecendo hoje. Então, eu vejo que isso daí favorece muito a defesa Next, né? Sem dúvida. A gente está vendo que cada vez os jogadores estão mais versáteis, né, mais altos, né, mais fortes fisicamente. Então, isso tudo facilita também essa recuperação o tempo inteiro. Claro que a gente até pode falar um pouquinho mais para frente que tem várias formas de se defender o pick and roll nesse tipo de defesa, né? Não é só aquela situação de marcar dentro do pivô, né, num lado cheio, por exemplo, onde vai jogar o pique. A gente também pode marcar um step, né, um hard head, que nem chama. Né, a gente pode marcar um show, um paralelo. Né, a gente pode trocar nesse tipo de defesa. Então, tem várias formas de defender o pick and roll. Mas eu acho que cada vez mais, né, e essa questão dos analíticos, da análise dos dados, né, vai estar mais... com os dados vai ser mais fácil de tu tomar as decisões, né? Como eu disse, tu não vai conseguir defender o tempo inteiro, então tu vai fazer com que o ataque jogue da tua maneira, não o ataque jogar da maneira como ele quer. Eu acho que essa é a grande sacada de agora para frente no basquete. Defesa e ataque é o jogo de gato e rato, né, cara? É um tentando ganhar vantagem em cima do outro e direcionar as situações, né? Vamos entrar então nessa questão dos bloqueios, né, Toca? E o legal agora é que, assim, como você falou que vocês começam no sub-12 a ensinar essa defesa, pode ser que pelo campeonato ainda nem seja permitido jogar com bloqueios diretos, indiretos em São Paulo, né? Aqui no Paraná também não, mas na primeira categoria que vocês começam a ter que defender bloqueios indiretos, qual que é a regra para vocês? Porque, beleza, nas categorias mais velhas a gente tem a estatística, a gente tem o vídeo, tá? Você vai ter isso no sub-12, mas primeiro, eu acredito assim, nas categorias iniciais você dá um start com alguma defesa de bloqueio indireto ou direto, e para depois você introduzir outras e defender conforme
o adversário, né? Então, em termos de bloqueios indiretos, aí, como que vocês iniciam essa defesa? Qual regra vocês usam mais? Aqui, para a gente também contextualizar, a gente está gravando isso em 2020, né? Vão ter outros que vão escutar em 2021, por exemplo. A gente tem todo ano uma reunião aqui na Federação Paulista, né, onde se determina as regras, né, o regulamento dessa competição. Então, nesse ano, a gente tem o Sub-12 e o Sub-13 podendo ser usados os bloqueios indiretos, porém os diretos, né, pick and roll não se pode, né, só a partir do Sub-14 aqui em São Paulo é permitido. Então, lá no indireto, a gente trabalha muito essa questão de ser seguidor, né, e também passar de terceiro, né, como se a gente chama de abrir, né, o jogador que vai marcar o bloqueador, ele abre mais para trás e aí esse jogador passa pelo meio. Então, são essas duas formas onde desde lá do Sub-12 a gente já começa a ensinar, né, passar de terceiro e passar como seguidor, né? Então, é dessas duas formas que a gente trabalha. E aí eu queria saber de ti, como é que vocês trabalham aí no Paraná? Então, aqui no Thalia, a gente começa a colocar a defesa next a partir do Sub-16, Toca. Até o Sub-15 é trabalhado de uma forma mais tradicional a defesa. Mas no Sub-14, Sub-15, a gente trabalha bastante com o seguidor. E a segunda opção é a troca. Então, são essas duas opções pelo seguinte, a gente quer desenvolver um pouco mais a agressividade dos atletas, assim, né? Então, mesmo a troca não é aquela troca que fica sentado ou fica com a mão no joelho, né? Tem que ser uma troca mais agressiva. A partir do 17 que a gente usa mais a Next, né? E aí a gente que é um trabalho que eu quero direcionar já para o Sub-19, para o Sub-20, aí, da mesma forma, a primeira defesa é a seguidor e depois é passar de terceiro também. Mas como ele já vem, alguns atletas já vêm com essa base da troca, né? Então a gente começa a ter essas três opções. E aí, conforme os adversários, a gente vai mudando, né? Até pelo conhecimento durante o campeonato, a gente vai ajustando ou durante o jogo. Mas eu sempre tive o princípio de trabalhar primeiro o seguidor, né? Que é o Locking Trail lá que a Virgínia faz bastante, mesmo na packline deles. Você vê que é muito dessa defesa, assim, eles querem que o jogador entre no U, né? Parece que eles forçam a entrada no U. Tem que entrar no U lá porque é uma das formas que ele tem de tirar o chute de três, né? Que teoricamente é dado como ponto falho da packline, né? Então eu gosto bastante dessa defesa aí, de chegar seguindo o seguidor forte, cara. Que penso assim, tanto na defesa como no ataque, a gente tem que ser agressivo, né? É mais fácil você tirar a agressividade do que você colocar a agressividade no atleta, né? Então é melhor desenvolver dessa forma. Hein? Sem dúvida. A gente acredita nisso também, né? Como eu falei, a gente inicia ensinando dessas duas formas, mas basicamente a gente joga muito essa defesa seguidor, né? Tem várias teses, né, que defendem que o basquete vai ser muito troca por essa versatilidade, né? Eu acredito e não acredito, na verdade, eu tendo a não acreditar tanto nessa questão, porque, por exemplo, vão ter atletas cada vez mais versáteis, sim, mas vão ter jogadores de 1,80, 1,90 que vão atacar contra jogador que tem 2,10, 2,15, 2,20, que também não vai conseguir sustentar uma troca. Entende? Então, na verdade, estou olhando muito jogo, estudando muito, estou vendo poucas equipes marcarem defendendo só uma troca, por exemplo. Né? Claro, a gente tem aquelas regras de final de posse, onde daí sim, faltando os seus 3, 4, 5 segundos, se realiza essa troca. Né? Por isso que a gente acredita muito nessa questão de cada um marcar o seu jogador. Né? Então, passar seguidor, e isso tem que ser ensinado desde lá de baixo, a ter a sua responsabilidade.
né? E por isso passar de seguidor, e aí, claro, como eu te disse, essa questão estatística de análise de dados cada vez mais vai ser colocado à parte. Assim, né? Eu vejo vários lugares que se um treinador de basquete não dominar essa ferramenta a num curto e médio prazo de 5 a 10 anos, né, vai estar bastante atrasado nesse aspecto. Então, eu acho que mesmo trabalhando lá embaixo, isso vai ser muito avaliado e porque tu vai conseguir tomar as tuas decisões melhores. Ah, mas tu está falando em relação a ganhar jogo? Não, não. Mas eu acredito que tu deva ensinar o teu atleta, claro, na metodologia, nas etapas de formação, a ele ser um jogador completo. Não adianta ele passar por nós aqui do Palmeiras dependendo só de uma forma e ele chegar lá na mão do Fábio defendendo de uma outra forma. Ele precisa aprender das duas formas. Isso que a gente faz essa transição lá no Sub-17. É importante isso aí. E me tocou agora ser um fato aí que a gente não comentou, que é a questão do 1 contra 1. E eu lembrei agora que quando conversava sobre essa defesa e mostrava as ajudas como são da primeira linha, na discussão ali, mas daí você já está ensinando a não querer marcar 1 contra 1. E a minha resposta foi assim, o atleta, quando não quer defender 1 contra 1, ele vai deixar o cara o jogador dele passar, tanto se a ajuda for da primeira linha como se for da segunda linha, né? Então, independente da forma que você vai defender, você 1 contra 1 ali vai ter que ser cobrado insistentemente, né, cara? Senão não vai ter uma ajuda que vai favorecer a defesa no todo, né? E Eu acho que assim, desculpa te cortar, mas eu acho que é importante é importante esse dado que colocaste, né, esse ponto. Em nenhum momento a gente está colocando o jogador esperando na defesa, sim, né? O jogador pressionando a bola o tempo inteiro. O jogador não interessa se ele está no meio da quadra, se ele está na linha dos três ou se ele está lá no lado. A gente fez a cesta e está lá no fundo da quadra, né? A nossa quadra de ataque ainda. Ele tem que pressionar essa bola, né? Fazer com que o jogador lá, desde lá do fundo da quadra, ele mude a direção e a gente determina que isso fazer com que ele mude a direção no mínimo de 2 a 3 vezes, porque assim a nossa defesa está ganhando tempo, né? Então, é muito nesse aspecto, não é uma defesa que é passiva, né? Como a gente disse, os outros 4 jogadores que não estão pressionando a bola, estão marcando um jogador e meio, né? Estão subindo as linhas. Então, assim, é o tempo inteiro ativo, mostrando e voltando. Então, isso gera com que o jogador tenha que marcar. Se ele não marcar, ele não vai conseguir jogar. e antes de chegar na famosa defesa de pique, né? Porque isso daí eu acho que é o que mais dá discussão a respeito da defesa de pique, mas nós temos a defesa de poste baixo e sim, eu já percebi algumas tendências assim que, por exemplo, lá alguns times europeus usam. Óbvio que hoje no basquetebol aí moderno, o pessoal está preferindo deixar que se jogue no 1 contra 1, que se sustente a defesa, do que às vezes sair para uma dobra. Mas algumas vezes acontecem dobras, principalmente na Euroliga, você vê alguns pivôs que têm um domínio muito forte ali do 1 contra 1, né, ofensivamente. E o que eu trouxe assim para o meu time do ano passado, quando tinha essa dificuldade, assim, eram as ajudas para o poste baixo vir do 45 do lado contrário, que também é outra coisa que não é tão vista assim no basquete, né? No adulto, porque no profissional, porque o pessoal prefere mesmo essa bola de 2 ser jogada ali do que um passe para fora, um chute de 3. Mas na base também não é muito trabalhada essa ajuda ali. Vocês têm alguma regra para isso? Como é que você gosta, né? Você, o Adriano, Padola? Eu particularmente, eu deixo jogar um pouco mais
nesse 1 contra 1 no poste, né? Na categoria de base. A gente faz com que o jogador marque o seu, né? Muitas vezes a gente tem algumas categorias que tem um jogador um pouco mais dominante, a gente pode dobrar, e essa dobra a gente pode até mesmo fazer com que venha do lado cheio, né? Da bola mesmo. Porém, eu particularmente não uso muito a dobra. Eu deixo jogar. Se for um jogador dominante, a gente o tempo inteiro naquele mostrar e voltar, e aí daqui a pouco, se ele girou e bobeou, a gente faz um trap. Mas geralmente particularmente, eu não uso a dobra, muito raro, ou se eu quero que o time troque mais passes, né? Que tire a bola da mão, aí sim, porque aquele jogador ali pode me criar um problema ou uma vantagem, né? Uma batida. Então a gente usa esse artifício, mas eu particularmente eu não dobro muito no poste baixo por esse baixo aproveitamento que se tem hoje em dia. E agora a gente vai falar do assunto que é a ação ofensiva mais jogada, acho que no basquete hoje, que é o bloqueio direto, né? O pick and roll, né? Que praticamente hoje um time para ter sucesso aí no campeonato ele precisa ter um bom armador para jogar esse movimento e bons conceitos para aproveitar, né, as vantagens e os desequilíbrios. E daí a gente cai nessa defesa next aí que a gente tá falando hoje. E eu esse tempo falando, poxa, se eu tivesse descoberto antes essa defesa next aí, eu já perdi jogo onde isolavam um lado contrário, um pique lateral, e eu não tinha resposta, cara. Independente da defesa que eu fizesse, fundo, dentro, e talvez a Next aí com o pivô mais dentro para parar o roll e a ajuda vindo da primeira linha, eu teria resolvido algum problema naquele jogo lá que eu tive isso. Então, hoje ali você tem a progressão, né? Você tem uma defesa principal aí, você pode falar desde o pique lateral, do pique central, como que vocês A gente tentam geralmente, trabalhar né, isso? a gente geralmente defende quando o pique, por exemplo, é jogado no 45, né, para o lado cheio, onde vão ter 2 jogadores, a gente geralmente marca ali dentro, né, com essa primeira linha, o jogador que está marcando no 45 bem agressivo, né, quase que ele marcando o pick and roll, né, fazendo com que o jogador que está lá na zona morta ele suba essa linha e marque esse jogador no meio, e a gente protege mais o garrafão, né? E geralmente quando quando o ataque joga para o lado vazio, a gente defende um show, né? Um paralelo. Geralmente a gente tem essa defesa padrão, porém, como eu te disse, né? Eu particularmente estou estudando muito essa questão de dados, então defendo muito essa defesa padrão, porém, em determinados jogos e jogadores, eu mudo essa defesa, né, com relação à base estatística daquele jogador. Se ele é um cara que vai me criar muito problema, eu quero tirar a bola da mão dele, então eu faço uma defesa mais agressiva, né, um trap, um step bem agressivo. Porém, a gente tem esse padrão, né? Quando é do lado cheio, a gente marca um show. Quando é para o lado dentro, do lado cheio, a gente marca dentro, e a defesa para o lado vazio no pique, um show. Esse é o nosso padrão, é o padrão que eu trabalho. E como é que daí você ajusta algumas questões, por exemplo, nesse pique do lado cheio, a gente vê facilmente aí algumas equipes mais bem Atacando nos treinadas, gaps. já desce no backdoor. Aí você já muda para uma defesa mais tradicional ou você ainda tenta ajustar em cima da next ali? Não, a gente, como eu te disse, depende de contra quem a gente vai jogar. Mas ele tomando esse corte, quem pega, digamos, o 45 entrou nesse backdoor para atacar, né, esse cara que fez a primeira linha,
já vem a segunda linha já buscar, né, o jogador que está lá na zona morta, ele que vai cobrir esse backdoor. A gente tem visto muito que o jogador não quer fazer essa bola no backdoor, porque geralmente ele vai dar de encontro lá com o grandão, né, que está lá dentro, nesse pique. Então, essa é uma bola que ele não quer, ele quer mais um chute no spotar, né? Porém, aí a gente entra no jogo de xadrez, né? De gato e rato, que a gente brincou aqui, né? E é o momento que tem esse gap, esse corte, a gente faz essa troca, né? Com a defesa toda rodando, né? Então, são ajustes que a gente vai fazendo. Porém, claro, a gente tem esse problema, né? A gente tem problemas de, daqui a pouco, a gente marcar a defesa e esse cara que vem na primeira linha, o cara da segunda linha não consegue chegar, né, para aquele jogador, então sai um chute. Então, é todos esses ajustes que a gente tem que ir fazendo, né? E a gente não tocou nesse ponto lá no início, mas eu queria voltar, né? Por que a gente acredita, né, nessa defesa aqui do Palmeiras, né? Por que eu acredito? Que a gente acredita nas ajudas mais curtas, né? A gente não falou disso. No momento que a gente tem a ajuda da primeira linha, são mais rápidas e mais curtas. No momento que a gente, digamos, tira essa linha do passe, ou que não ajuda, com esse jogador que tomou o corte, logo em seguida, vindo uma defesa do lado contrário, nessa segunda linha, a gente acredita que a defesa, as ajudas são mais longe, né, para esse jogador chegar, e também que o passe de frente é o mais fácil de se dar no basquete, né? E aí a defesa, a gente acredita que entra num colapso mais fácil. E no momento que a defesa entrar num colapso fácil, isso favorece o ataque e não é o que a gente quer, né? Então é por isso que também a gente não marca desse jeito, né? A gente acredita nessas defesas mais curtas, nessas ajudas mais curtas e mais rápidas. Mas voltando à pergunta do pique, né, desses ajustes, a gente vai ajustando. Se a gente vê que não precisa, a gente é um pouco mais conservador, e aí a gente muda essa defesa de pique, marca um step, marca um próprio show num lado cheio. Isso é os detalhes, mas, como eu te disse, é um padrão. Geralmente, quando esse cara entra nesse backdoor, o cara que está lá no lado oposto é ele que vai acompanhar esse corte. E toca outra coisa assim que eu acho legal a gente tocar, porque a defesa pressão quadra toda é muito utilizada na base, assim, né? Independente de qual seja ela, se é por zona ou se é individual. Mas eu vejo assim que, independente se for zona individual, você vai ter os mesmos princípios, né, da tua defesa meia quadra. E como que você procura fazer a conexão entre a defesa quadra toda e meia quadra, assim? Se tem alguma tendência, se sai da zona, pressão para uma defesa individual, e se você tem uma zona, pressão, quais são as regras, e se elas são as mesmas, assim, da defesa next, assim, ou mesmo individual, né, quadra toda. O conceito é bem claro, né? Aqueles três conceitos que a gente colocou lá no início são utilizados também para defesa de zona, né? Eu, particularmente, gosto muito da defesa individual, né? Eu acho que a zona, ela, nas categorias de formação, não se deveria ser muito utilizada, né? Essa responsabilidade de cada jogador marcar o seu e ser agressivo, é isso que eu acredito. Claro que na zona eu utilizo em alguns momentos do jogo para ter uma quebra, né, para a gente ter em cima também do scout, mas a gente trabalha dentro daqueles três conceitos básicos de controlado, semi-controlado e ultrapassado. E aí a gente tem as nossas regras, né? Eu gosto muito de marcar uma zona 1-2-2, né, meia quadra, né, 3/4 de quadra, e aí muitas vezes a gente volta numa individual, né, ou dependendo a gente cai numa zona mesmo, né, 1-2-2. Gosto também de marcar o que a gente chama aqui de 22, né, que é 2-2-1. Então nela também já cai numa zona, mas sempre dentro desses padrões defensivos e dentro desses três conceitos que eu acabei de falar, que é o controlado, semi-controlado e ultrapassado. Esse padrão e sempre das ajudas mais curtas, sempre bem agressivo,
mesmo marcando zona, a gente mantém esses mesmos conceitos. E tu, como é que tu faz aí? Então, eu saio sempre da 2-2-1, caindo para individual mesmo, Toca. É, Só que eu gosto de trabalhar na questão da 2-2-1, uma dobra arriscando tudo no primeiro passo, sabe? E depois, caso não tenha essa primeira dobra, a gente gosta de fazer um run and jump quando é pelo meio, porque eu acho que se adapta bem essas regras que você falou, né? Então, houve um corte, o jogador acelerou o drible pelo meio na 2-2-1, o jogador que está na mesma linha, ele sai pulando na bola. Tá? Então, eu gosto de adaptar. Eu adaptei o run jump para essa defesa next, assim, quadra inteira, porque eu acho que facilita o entendimento do jogador. As regras são bem parecidas e as ajudas são próximas, né, também, igual você comentou, né? Uma ajuda próxima é mais fácil de ser feito que uma ajuda longa. Então, eu gosto de fazer esse tipo de conexão entre as defesas. Eu falei muito aqui, Fábio, nessa questão, né, da análise de dados, até estou estudando, como eu falei, muito isso. Como é que tu trabalha aí? Né? Tu já está analisando mais esses dados também, né? Essa questão de estatística avançada. Como é que tu formula uma defesa do teu time? Explica para mim aí agora. Quando tu vai jogar lá uma etapa da LDB e vai jogar contra um Pinheiros, um Flamengo, como é que tu trabalha em cima desses dados, já que a CBC, por exemplo, oferece isso? Então, Toca, hoje mesmo eu falei com o Adriano sobre isso aí. E ele me passou um vídeo de uma defesa que está sendo utilizada na NBA, lá pelo New Jersey Nets, que é praticamente uma. Tem alguns princípios da Next, e ele falou: o que você acha? É zona ou é individual? Né? Não, é uma individual porque eu usei bastante disso daí, né? E o que era a defesa? Era uma defesa onde o pivô ficava bem dentro, né? E aí eu usava primeiro para preservar ele e segundo, aí vou tocar no assunto dos dados, né? Que da primeira para a segunda etapa eu já tive muitos dados e tive os jogos na minha mão, né? Dos outros times. E o que eu estava visualizando, o que eu consegui perceber assim, que os times que tinham mais aproveitamento de três eram um time que jogavam com o spot-up. Não eram arremessos onde, por exemplo, o armador, se eu saísse por trás de um bloqueio, ele ia parar e ia chutar. E eu comecei, da primeira para a segunda etapa, eu alterei muita coisa assim na defesa de pique por causa desses dados. Então, no começo, eu queria marcar dobra no pique, queria marcar um step agressivo e sem necessidade, né? Analisando as equipes. Para a segunda etapa, eu já fiz uma defesa, posso falar, apesar de ela ser conservadora, era uma defesa que eu achava de risco, porque eu estava fazendo os armadores das equipes adversárias até tomarem decisões que eles não estavam acostumados. Então, sai uma dobra no pique, ele já sabe para onde vai sair o passe, por mais que a defesa seja agressiva. E quando ele tem que ir para dentro, a decisão dele é diferente. Então, consegui criar mais dificuldades para as equipes adversárias. A gente conseguiu classificar, né, para a fase final. E em cima disso daí, eu não tenho as análises avançadas igual tem uma NBB, igual tem uma Euroliga, mas com os dados que eu consegui ter ali com as estatísticas da liga e mais os jogos que eu comecei a assistir ali, eu vi que era uma tendência de quase todas as equipes, né? Cortar, dar um passe extra e chute de três. E o aproveitamento não era tão alto. Então, em cima disso daí, eu consegui ajustar. Pô, é o que eu venho falando, assim, a gente tem que, a gente não tem como defender todos os pontos, Não. todas as pontas.
Então, é fazer com que o ataque jogue da maneira como eu quero, como a minha defesa trabalha melhor e vai reagir melhor, né? Então, por isso que esse jogo, né, é sensacional, né? Me motiva a cada vez estudar mais, pensar mais, conversar mais, trocar mais ideias, porque é muitos pensamentos dentro do jogo e é sensacional isso. E aí, Toca, é que eu vejo como a gente tem uma participação fundamental, né? A gente, que eu falo, técnico, e se a gente tem uma comissão técnica, melhor ainda, né? Porque, às vezes, por mais que minha defesa esteja dando certo, uma hora o ataque vai encontrar o ritmo dele para sobrepujar, né? E aí cabe da gente saber a hora de alterar, ajustar alguma coisa, ter alguém na comissão, né, que já tem os dados na hora do jogo mesmo. Por isso que as equipes que têm essa comissão mais bem entrosada no dia a dia, sabendo tudo o que uma faz, tem mais sucesso, né? Porque não é só o jogador que ganha o jogo, né? O que as Não, decisões que a gente toma que vai influenciar muito, né? No sem decorrer. dúvida. Mas deixar bem claro assim, né? A gente está falando muito da defesa da Next, né? De primeira linha, backline, mas assim, eu também trabalho a defesa forçando o fundo, né? Com uma ajuda de segunda linha, né? Por quê? Porque em alguns momentos eu posso ter que usar isso. E é o momento que eu vou jogar contra o Fábio, por exemplo, que eu sei que até os 14, 15 anos ele joga assim, eu tenho que trabalhar também em cima disso. E como a gente está nessa etapa de formação, a gente precisa mostrar as duas vertentes, né, dessas defesas. Então, a gente trabalha em cima das duas defesas, porém, com foco principal, né, na defesa next, na defesa backline, forçando esse jogador a ir para o meio, e a gente acha que terá mais ajuda e as ajudas mais curtas. Então tá. Estou caindo para o final aí. Tem uma pergunta interessante em cima disso aí que você comentou. A gente sabe que no Palmeiras recebe atletas de outros clubes aí de São Paulo e até de outros locais aí, outros clubes do Brasil. Qual que é a maior dificuldade aí quando esses atletas recém-chegados dentro do Palmeiras e nesse primeiro contato que eles têm com essa defesa aí, qual que é a maior dificuldade que você sente deles assim para entender isso daí? Principalmente na questão dos closeouts, né? Onde o closeout a gente já direciona para o cara forçar um fundo, né? E aí forçar o meio, e aí o menino chega com uma mão contrária, né? Um deslocamento onde ele vai marcar nessa posição já de 1 contra 1, quando recebe a bola e direcionar para o fundo, mas isso, cara, são pequenos detalhes que a gente já consegue ir mudando, assim, a gente, pelo menos aqui no Palmeiras, a gente tem essa possibilidade de recrutar, né, muitos bons jogadores. Então, antes desse recrutamento, a gente busca muitas informações com os treinadores, né, dessas equipes, da onde vem. Geralmente, a gente começa a recrutar a partir dos 16 anos, né, atletas de fora do estado, né, atletas de outras instituições em nível São Paulo também aparecem, né, mas geralmente a gente começa essa busca, né, e a gente tem um olhar mais crítico com relação a, não crítico de ruim, mas crítico para a gente, da onde esse menino está vindo, né, qual é o clube de origem desse atleta, né. Hoje no Brasil a gente tem contato com basicamente diversos treinadores, né, então a gente já sabe, pô, eu sei que o Fábio acredita nisso, ele tem um bom trabalho, então a gente procura aí os caras que a gente já conhece para essa adaptação ser mais fácil, né? Porém, como eu te disse, eu acho que é importante o menino saber essas duas formas de se trabalhar. Aqui no Palmeiras, né, quando não se tem a pandemia, a gente começa o trabalho muito cedo, né? O ano aqui começa geralmente dia 15, 14, na segunda quinzena inicial ali de janeiro, e as nossas primeiras competições são no mês de março, na primeira ou segunda semana de março, então a gente tem um bom tempo, né, para essa fase de adaptação do atleta. Então, não é uma coisa que a gente se preocupe,
né? Porque a gente acredita que dentro de 45 dias, 60, a gente vai conseguindo moldar uma forma inicial, porque o foco não é em março, o foco é a carreira do atleta, a Sim. formação dele, né? Então a gente tem bastante tempo para tá trabalhando, né? E no Palmeiras, até o sub-13, treina 3 vezes por semana, mais jogos e treinos aos sábados, né? Sempre os treinamentos são de 1 hora e meia. Então, pô, o menino que tem 12 anos, ele trabalha 4 horas e meia, 6 horas por semana, né? Isso em relação a minutos é muita coisa, né? No sub-14 e sub-15, eles já trabalham 4 vezes na semana, mais um jogo, ou um treino no final de semana, e acima de 16 já é todos os dias. Então, todas as categorias aqui trabalham 90 minutos. É muito tempo que a gente consegue ir trabalhando, né, para essa questão de ajustar uma forma ou outra de defesa, né? Então, beleza, Toca. Agradeço aí tua participação aí. Acho que tem assunto aí para mais 1 hora aí, mas a gente sabe que o pessoal gosta de coisa mais curta e direcionada, né? Antes de você se despedir, eu vou falar aí das suas lives, que é todos os domingos às 18 horas, né? No Toca É, Personal, a gente está geralmente às 19, 19. né? Porém, a gente sempre tem aí um convidado especial, daqui a pouco um cara da Europa, um cara de outro lugar do mundo aí, que nessa pandemia eu estou conseguindo conversar com diversos treinadores bem renomados também. Então, por exemplo, a última a gente conversou com o Rota Cuspineira, né, que foi assistente do Real Madrid, do Pablo Lasso, do Messina, né? Estava trabalhando nessa última temporada no Fuenlabrada, então foi às 4 horas da tarde, né? Porém, geralmente a gente faz no domingo, né? Sempre 1 hora, as lives, a gente deixa o convite, né? Tá o meu Instagram aí, Toca Personal Basquetebol, né? Para todos. E espero ter ajudado aqui, Fábio, falando um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa metodologia de trabalho no Palmeiras. Novamente, a gente não é certo e errado esse tipo de defesa, né? É o que a gente acredita. Eu acredito sim que no basquete, no ensinamento do basquete, existe o certo e errado, né? Tu não vai ensinar o teu jogador a arremessar lavadeira como era antigamente, né? Claro que tem um ou outro jogador que pode arremessar assim, nem apareceu esse tempo na NBA, mas geralmente tu vai ensinar a mecânica. Então, a mecânica é a correta, é abrir o cotovelo, flexionar, estender, quebrar o punho. Isso é o certo, né? Mas a defesa vai do que tu acreditar e das tuas tomadas de decisões. Então, a gente acredita aqui que a defesa next, né, a backline, forçando a primeira linha, ajuda, forçando meios, tendo pressionado a bola, seja o que a gente acredita. E a gente deixa aqui, os meus canais aí estão abertos, sou um cara que estou 24 horas no meu celular ligado, se precisar, Instagram, estou à disposição. Valeu, Toca. E acompanha as lives do Toca aí, que são muito boas mesmo. Um abraço aí, meu. Abraço, Fábio. Obrigado pelo convite. Até a próxima.